Olá, meus irmãos, eu sou o seminarista Bruno Almeida, da Diocese de Rubiataba, e hoje vim partilhar com vocês um pouco, fazer uma Lexio Divina sobre o Evangelho do dia. O Evangelho do dia é São João, capítulo 10, versículo 31 ao 42. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do meu Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuraram prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Essa é a palavra para a nossa salvação, meus irmãos. É muito interessante essa passagem e eu gostaria de convidar você, nesse dia, que também pegasse a sua Bíblia e lesse um pouquinho antes e um pouquinho depois dessa passagem. Nós estamos no capítulo 10, um pouco antes nós vemos a festa dos tabernáculos. Jesus sobe outra vez a Jerusalém. É a penúltima vez que Jesus sobe a Jerusalém e, de fato, é uma festa muito importante para os judeus, a festa do Hanukkah, a festa que acontece no inverno, e foi justo a penúltima vez que Jesus subiu a Jerusalém antes de ser crucificado, antes de que chegasse o grande momento, o momento da sua hora, o momento da sua paixão. O que passa é que essa festa da Hanukkah, esse momento que Jesus vai encontrar no templo esse povo que vai em peregrinação, ainda que essa não fosse uma peregrinação obrigatória, a festa do Hanukkah, Jesus chega nesse lugar e começa a fazer os seus discursos. O discurso do bom pastor. E então os judeus se acercam a Jesus e perguntam outra vez: Então, até quando nos vai deixar na dúvida? Quem é você? De fato é o Messias? É o Messias que está prometido na Sagrada Escritura? Na lei? Na Torá? Nos profetas? Você é o Messias. E utiliza uma palavra que nós gostamos muito, né? A palavra parresia. Porque os judeus dizem a Jesus: habla com parresia, fala de verdade, com ousadia, fala uma palavra arrojada. Diz: você é o Messias. Eu sou o Messias. E Jesus, como sempre faz, com a suavidade de Jesus, fala deixando a oportunidade que aqueles que escutam a sua palavra possam aderir ao que ele diz. Nesse caso, Jesus diz: eu e o Pai somos um. É claro, para um judeu daquela época, escutar isso de Jesus é escutar explicitamente que um homem se diz Deus. E Jesus, mais uma vez, prova com as suas obras, e não só com as obras, agora com a palavra: eu e o Pai somos um. E as ovelhas que meu Pai me deu, eu não as perderei, porque nada pode tirar as ovelhas do meu redil.
Essas palavras são muito bonitas. E é justo o que vem antes desse evangelho que hoje nós meditamos. E por isso os judeus, outra vez, ao escutar isso, resolveram julgar se Jesus de fato era Deus ou não. Fizeram a adesão, aderiram ao que Jesus havia dito. O que passa é que alguns fariseus nunca acreditavam em Jesus. E ao mesmo tempo, é o Senhor mesmo que julga cada um de nós. Quando se apresenta a palavra de Deus para nós, Deus faz também o julgamento, aqueles que creem e aqueles que decidem não crer. Logo depois disso, aqueles que pegaram as pedras para apedrejar Jesus por blasfêmia, porque essa era a pena para quem blasfemava, e um homem que se diz Deus deveria ser apedrejado por blasfêmia, Jesus responde aos fariseus com um salmo. O Salmo 82, que fala que Deus dá a graça da participação na sua divindade quando um homem julga. Deus promove juízes. E esses juízes são exatamente o que Deus tinha pensado para que os homens participassem da sua glória. Por isso, no Salmo 82, vai falar que os homens que podem julgar porque foram feitos como deuses. Participam dessa graça de Deus. E aí Jesus diz, se esses que podem julgar podem ser chamados de deuses, ainda mais aquele que é o Filho de Deus, aquele que foi enviado por Deus, deve ser chamado de Filho de Deus. Então, Jesus vai para o outro lado e vejam que os fariseus não conseguiram apedrejar Jesus. E por que não conseguiram apedrejar Jesus? Porque a Jesus nada lhe quita, ninguém pode tirar a vida de Jesus. É Jesus mesmo que dá a sua vida. E aqui fica explícito, né, essa graça, que ele, sendo Deus, sabe a sua hora e entrega a sua vida por vontade própria. Não é por acaso, não é pela ocasião, não é porque quiseram apedrejar e quiseram matar Jesus que eles conseguiram levar Jesus à cruz. Não, não, não. Isso só foi possível porque ele quis entregar a sua vida. Ninguém me tira a vida, eu a entrego. Então, nesse momento, Jesus vai para um outro lado, do outro lado do Jordão, volta para a parte, sai de toda a Judeia e volta para Galileia. E o mais interessante nessa passagem é que Jesus está retirado numa região onde morou João Batista. Muitas pessoas creem nele porque escutam a sua palavra. E a partir desse momento, no próximo capítulo, justo depois do versículo 42, que foi o último que nós lemos, Jesus vai se encontrar numa situação difícil, porque chegará a notícia de Lázaro. Lázaro, que está em Betânia, e bem pertinho de Jerusalém, morre. Está enfermo e morre. E Jesus precisa tomar a decisão de ir a Betânia e ressuscitar a Lázaro. Mas sabe muito bem que em Jerusalém já buscam matá-lo. Por isso, ao decidir ir a Betânia e ressuscitar a Lázaro, ele já sabe que isso lhe custará a vida. Já sabe que vai morrer. Por isso alguns apóstolos diziam, eu não vou. Se o senhor quiser pode ir, mas é melhor não ir porque o senhor sabe que os judeus estão buscando. Vão matar-te. E então ele decide, porque não existe maior prova de amor do que entregar a vida pelos amigos. Isso ele mesmo disse. E por isso ele sobe outra vez para a região de Jerusalém e já sabe que a sua vida está prestes a ser entregue. Está chegando o seu momento.
está chegando a sua hora. A hora de Jesus está chegando. Por isso, meus irmãos, nesses dias que o Evangelho parece nos pôr em uma profunda angústia, nesses momentos que os judeus em pé começam a buscar a Jesus uma forma de prendê-lo e de julgá-lo como blasfemo, nós também temos que preparar o nosso coração para esse grande momento, em que o Senhor não é preso porque faltou astúcia. Ele é preso porque Ele entrega a sua vida. Ele dá a sua vida para que seja uma morte para a salvação de muitos. Jesus volta a Jerusalém e nós vamos com Ele. Esses dias de pandemia eu te convido a ler a sua Bíblia, a participar dos ofícios por meio dos meios de comunicação e experimentar essa graça de Deus. Porque Deus, nessa Semana Santa, quer derramar o seu sangue precioso por você. E quem poderá resistir, meus irmãos, se o Senhor derrama a sua graça sobre a nossa vida? Quem poderá resistir se Jesus derramando está seu sangue precioso aqui neste lugar?